Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Adolfo, o corte do crime de Ernesto, dá um fora nele por contar a Horácio que ele, Adolfo, estava tendo um caso com Irene. Agora Adolfo perdeu a esposa e o filho porque sua esposa acredita que ele é um mentiroso, trapaceiro, traidor. O Ernesto então não consegue falar nada, ele agora está sozinho. Gina chega com Pedro ao escritório do advogado para preparar o documento que ela vai assinar para inocentar Helena de ser viciada em drogas. Eles se encontrarão mais tarde na frente de um juiz para tornar isso bem formal. Pedro acompanha Gina para pegar um táxi. Ele é ansioso e pergunta se ela quer comer algo. Ela tenta culpá-lo novamente, parece triste. Ele a deixa sair em seu táxi. Ela está com uma pontinha na barriga, acha que ele estava fingindo, mas não consegue entender quando Pedro está preocupado. A detetive ex-Freire, então, é convidada a ser a agente especial para trabalhar disfarçada no negócio de Horácio. Ela teme ser reconhecida por Ernesto, já que trabalhou na casa de repouso de Isabel. Então o comandante garante que Ernesto não vai reconhecê-la de jeito nenhum. Ela parece completamente diferente, sem o hábito de freira. Ela está hesitante, mas concorda em ajudar. Gina preparou um delicioso prato de tamales para Nelson, para quando ele chegar em casa, mas ele ainda está tão chateado com ela, com sua atitude egoísta e mentirosa contínua, que sai sem comer nada. Pedro e Helena encontram-se para jantar, falam sobre seus planos e fazem demonstrações públicas de carinho na frente de todos os frequentadores do restaurante. Gina vem visitar Helena em seu escritório sem ser convidada. Ela quer fazer um acordo com Helena. Se Gina isentar Helena do uso de drogas para que ela possa ter Nicolas de volta, então Helena terá que terminar com Pedro e deixá-lo com ela, Gina. Ela vai consolá-lo enquanto ele se recupera de seu coração partido. Nós temos um acordo? Fala então Gina. Helena então liga o gravador de seu telefone e pede a Gina para repetir tudo isso, o que é claro que Gina não fará. Então Helena diz a ela para ir então socar areia. Ela é tão ruim quanto o Ernesto. Então Helena chama Gina então de antipática e falsa. Augustin foi ver Gina, que automaticamente presumiu que ele estava lá para ver Pedro. Ele disse que queria ver como ela estava e ela tentou fazê-lo ir embora, dizendo que não queria sua piedade. Ele não estava deixando que ela o mandasse embora, dizendo que não estava ali para lhe dar pena. Ela agradeceu e o deixou entrar, dizendo que ele estava sempre por perto quando necessário, que era uma pena que ela não retribuísse os sentimentos dele, mas amaria Pedro para o resto da vida. Ela não queria morar naquele apartamento porque isso a lembrava dele. Augustin disse que ajudaria. Pedro ligou para Helena para avisar que acabou com Gina, conversar sobre como conseguir outra chance de ficarmos juntos e etc. Nelson tentou dar uma mordida em seu sanduíche e um tanto quanto Gina voltou para lhe dizer que Pedro a havia deixado. Ele perguntou retoricamente como esperava que ela reagisse depois do que ela havia feito. Então, ela ligou ao sistema hidráulico. Eu sei, mas eu quero que ele me perdoe. Eu disse que testemunharia. O que ele mais quer? Nelson disse a ela que não era mais se ela não estivesse feito nada e ele ainda estivesse zangado com ela. Ela fez um comentário sobre isso ter tratado como uma dívida que ela tinha. Ele disse que ela tinha que aceitar suas responsabilidades por isso. Ela reclamou que já ouviu isso muitas vezes e disse que só queria voltar a morar com ele. Ele permitiu, dizendo: "Você é minha filha para o bem ou para o mal?" Gina pediu a Augustin que a ajudasse com sua mala e ele a seguiu escada acima para com ela. Mônica e Horácio comiam em um restaurante e conversavam sobre o detetive que investigava o passado de Ernesto. Horácio admitiu que sabia pouco sobre isso.
Ernesto nunca quis falar de seu passado. Horácio não perguntou por que desconfiar que fosse algo muito triste, com base no que ela acabou de dizer a ele. Ele agora pensava que era algo muito escuro. Ela comentou então um pouco estranho que se ele pudesse parecer tão correto, o que havia então possível para com sua mãe? Horácio disse que talvez não. Se sua mãe tivesse problemas mentais, ela perguntou se ele tinha conhecido a mãe de Ernesto ou se Helena tinha. Ele não tinha e achava que Helena também não. Mônica deu-lhe o cartão de visita de Eduardo para que pudesse se conectar. A principal prioridade agora era trazer Nicolas de volta. Gina disse que esperava que se Pedro se arrependesse de tê-la deixado, mas seu pai não compartilhava dessa esperança. Ela disse que nunca perdoaria a desesperança e me perderia. Você não entende, Pedro é meu. Nelson viu que ela era obcecada por Pedro e já estava farto. Ele perguntou se ela queria alguma coisa. Ela disse que não. Ela também não queria falar com Augustinho. Os dois homens desceram enquanto ela olhava para a barriga e dizia: "Você é inútil para o bebê." Augustinho confessou a Nelson que estava apaixonado por Gina. Nelson achou estranho que ele contasse a ele, mas Augustinho disse que, como havia confiado nele, sentiu que deveria contar a ele. Nelson disse a ele que não tinha chance com ela. Augustinho disse que seu coração finalmente entendeu isso. Nelson disse-lhe que Gina nunca o veria como alguém que a faria esquecer Pedro. "Você é um homem muito bom", disse ele. "Não seja descuidado, você merece o melhor. Tire de seus pensamentos e de seu coração." Augustinho agradeceu e disse que esperava que sim. Então foi embora. Nelson sentou-se para comer seu sanduíche e o seu telefone tocou assim que ele estava prestes a dar uma mordida. Ele ficou feliz ao ouvir a voz de Andréa, depois de um dia difícil. Ele não queria falar sobre Gina por telefone. Eles combinaram então de se encontrar para o café da manhã. Algum tempo depois das 3 da manhã, Augustinho bateu na porta de seu apartamento mais bêbado do que uma multidão de convenções políticas e quase caiu quando Rosa o deixou entrar. Ele estava tentando esquecer Gina. Ele então disse a ela que havia confessado a Dom Nelson que estava apaixonado por Gina e agora se sentia um nada. Ele chorou pelo filho e pela mãe que tratou como ninguém. Ela o fez olhar nos olhos enquanto dizia a ele para então ser um homem excelente e que Gina era cega. Ele a acusou de dizer isso apenas para se sentir melhor e se dirigir para a garrafa de tequila. Ele tomou um gole, ela tirou a garrafa dele e o empurrou para o quarto. Na manhã seguinte, Augustinho sentou-se à mesa consumindo grandes quantidades de água. Ele estava preocupado com o dizer a Nelson, mas Rosa disse que cuidaria disso. Ela disse a ele para ficar em casa. Ernesto estava se preparando para sair ou trabalhar e Irene foi descuidada com sua cautela. Ela o beijou e começou a arrastá-lo para o seu quarto, sem parar para pensar se Nicolas poderia ouvi-los através de sua porta entreaberta. "Você está beijando?" ele perguntou. Isso os assustou e eles rapidamente disseram algo sobre Irene, endireitando a gravata dele. Ele disse que tinha uma reunião e beijou Nicolas, que perguntou quando ele poderia voltar para a escola. Ernesto disse: "Ainda não sei, te avisarei." Antes de olhar para Irene para dizer para consertar essa situação, ele então saiu. Ela perguntou a Nicolas o que ele queria fazer e ele disse nada. Helena disse a Gabriela que sentia falta de Nicolas. Gabriela tentou então pensar em uma maneira de vê-lo, semelhante a como Helena tinha colocado Nicolas junto com Esther. Helena parecia um pouco duvidosa. Rosa disse a Nelson que Augustinho estava com dor de estômago e não iria trabalhar naquele dia. Ele disse algo sobre um trabalho específico que deveria fazer, e eu acho o prazo final. Rosa perguntou por que ele estava tão bonito naquele dia. Ele disse que tinha uma reunião de negócios, mas Rosa provavelmente não se deixou enganar por isso. Ela disse que esperava que tudo corresse bem. Augustinho desobedeceu a Rosa, vindo ao trailer para brigar com Pedro pela inútil Gina. Pedro deu uma chave de braço nele. Luciano e Benito saíram para separar. O telefone de Pedro tocou e Helena perguntou se Gina iria se encontrar com o juiz. Ele disse que faria. Enquanto isso, Augustinho dirigiu o carro de um cliente. Sua mente não estava na estrada, mas nas palavras que ecoavam em sua cabeça sobre Gina não o querer. Ele acabou desviando e ia evitar bater em um carro estacionado.
O carro que Augustin bateu estava com uma bagunça terrível. Eles tiveram que esperar por Nelson para descobrir o que fazer. Pedro saiu do escritório de Rosa e ela repreendeu Augustin por dirigir no estado dele. Ele disse que não estava bêbado, apenas distraído. Nelson entrou cuspindo fogo. Assim que ela lhe contou, Luciano ligou para a seguradora do dono e o dono ligou de volta. Nelson disse a ele que a loja pagaria as despesas de conserto. Então ele demitiu Augustin e não apenas sobre o conserto. Augustin implorou para manter o emprego. Rosa até o defendeu e Nelson não aceitou. Ele ordenou que ele empacotasse suas coisas e que fosse embora. Nelson estava trabalhando em seu computador quando Rosa entrou e fechou a porta dizendo: "Você não pode despedir o Augustin." Ele disse que podia, pois era o dono. Rosa lembrou que todo mundo se enganava e ele usava isso como desculpa para demiti-lo. "Você está chateado porque ele confessou seus sentimentos por Gina?" Quando isso não o perturbou, ela disse: "Augustin é o pai do bebê de Gina." Ele ficou chocado.